Olá, investidores, tudo bem? Bom, como vocês devem ter notado, a bolsa está oscilando muito e o dólar está batendo recorde atrás de recorde. O que eu devo fazer com os meus investimentos? É o que todos os investidores da Grão nos perguntam diariamente. E para explicar isso, você vai precisar acompanhar esse vídeo até o final. Nesse vídeo eu vou explicar o que está acontecendo com esses dois indicadores, o que nós esperamos que aconteça para frente e principalmente o que fazer com os seus investimentos. Mas antes disso, já curte esse vídeo aqui, compartilha e se inscreve no nosso canal para você ser notificado dos próximos conteúdos. Para começar, obviamente, eu vou começar explicando o que está acontecendo na nossa economia, como que a política, as ações do governo, os indicadores afetam, o dólar e a bolsa. Começando aqui pelo lado político/fiscal, O Brasil sempre viveu com problemas fiscais. O que é um problema fiscal, Vitor? Eu não entendo nada disso, não estou entendendo o seu termo. Problema fiscal são as despesas do governo. Imagine que você é uma família, Na sua família você tem as suas receitas e as suas despesas. Então, quanto você gasta no cartão de crédito, alimentação, escola, transporte, isso tudo é o seu fiscal, ou seja, os seus gastos. O governo também tem um orçamento. Ele tem as receitas de arrecadação de impostos e os gastos. E no Brasil essa conta não fecha. O fiscal no Brasil, ele é deficitário. E o governo vem trazendo notícias ruins do ponto de vista fiscal. A arrecadação, ela vem até melhorando, batendo recordes uns atrás do outro. Nós temos arrecadações muito positivas. Entretanto, há sempre acréscimos nos gastos do governo, O mercado já esperava um pouco disso, é uma característica do governo do PT, e aqui novamente, gente, sem nenhum julgamento de quem é melhor ou pior, não estou aqui para fazer ativismo político, estou apenas trazendo dados de que, historicamente, os governos mais de centro-esquerda tendem a ter gastos mais elevados. E isso traz uma preocupação muito grande. Por quê? Quando você tem um cenário de gastos muito elevados, você faz com que a economia aqueça, ou seja, tem muito dinheiro na mão da população. Quando o governo pega o dinheiro e gasta comprando coisas, comprando bens, entregando para a população via programas sociais, você faz com que as pessoas tenham dinheiro na mão. Com o dinheiro na mão, você tem dois caminhos. Você investe ou você consome. A maioria consome no Brasil. A propensão a consumir ela é muito elevada. Quando você vai consumir, a sua produção de ativos não aumenta do dia para o outro. Então, se eu produzir uma caneta por semana, eu não vou conseguir produzir 5 canetas por semana só porque as pessoas estão querendo comprar mais canetas. Eu preciso importar plástico, eu preciso importar tinta, eu preciso produzir o bico da caneta, eu preciso ter mão de obra. Isso tudo demora um certo tempo para ser ajustado. E o que acontece naturalmente no mercado? Oferta e demanda. Quando você tem uma demanda muito elevada por um produto que a oferta está estagnada, mesmo que seja no curto prazo, você faz com que o preço dos ativos suba. Ou seja, se eu cobrava R$1 por uma caneta, eu tenho 5 pessoas querendo a caneta, eu vou vender a caneta para quem me paga mais. Logo, o preço da caneta vai acabar subindo. Vai sair de R$1 para R$1,50, R$2, e isso se chama inflação. Então, quando o governo está com o fiscal descontrolado, ele pressiona a inflação. Pressionando a inflação, o governo entende que precisa controlar a inflação. E qual o remédio amargo para o controle da inflação? A taxa de juros. Para controlar a inflação, você precisa subir a taxa de juros ou manter a taxa de juros num patamar alto. E aí já vem uma explicação do porquê o Copom manteve a taxa de juros na sua última reunião em vez de continuar caindo. A taxa de juros está em 10,50, num patamar bastante elevado ainda, se considerarmos aí o restante do mundo, que tem taxas de juros de um dígito e, eventualmente, taxas de juros até negativas em alguns lugares. E essa taxa de juros mais elevada faz com que as pessoas vejam o governo com menos credibilidade. E aí entra um fluxo internacional retirando dinheiro do Brasil. O investidor gringo, o investidor internacional, que tem as maiores fortunas do mundo, o fluxo financeiro do mundo é o que dita os preços dos ativos, não é o fluxo financeiro brasileiro. Os Estados Unidos é quem manda no preço dos ativos do Brasil quando ele, de fato, decide entrar e sair daqui. Os grandes gestores globais, hedge funds globais, decidem entrar ou sair do Brasil ou de qualquer outra economia emergente, eles fazem preço. Então, vendo esse cenário no Brasil um pouco mais perigoso, com a inflação alta, com os juros altos e com déficit fiscal elevado e crescente, você vê uma saída do investidor estrangeiro. E quando o investidor estrangeiro sai, o que ele faz? Ele precisa comprar dólares. E novamente trazemos aqui o efeito de oferta e demanda. Quando você vai comprar dólar, o dólar está lá estagnado, o governo brasileiro tem a sua reserva de dólares, e você vai comprar dólares, o preço do dólar sobe. E por isso que a nossa moeda se desvalorizou tanto. Então você vê o real batendo 5,40, subindo além disso, inclusive, porque nós temos um déficit fiscal muito elevado, somado a uma pouca previsibilidade de para onde isso vai. Então toda essa instabilidade faz com que você tenha um movimento de enfraquecimento da nossa moeda e por isso o real está sofrendo tanto e se desvalorizando tanto. Vitor, mas e a bolsa? Você não falou da bolsa.
Calma, agora eu vou explicar a parte da Bolsa. Quando você vai falar da Bolsa brasileira e você está falando de uma taxa de juros elevada, 10,50, por mais que esteja menor do que ela já foi no passado, você está falando de uma taxa de juros que não estimula a economia. Isso faz com que o custo de capital das empresas cresça. Ou seja, se a empresa precisa se financiar, precisa pegar um crédito para a sua operação, precisa de capital de giro, ela vai pagar uma taxa de juros mais elevada. Essa taxa de juros mais elevada faz com que ela não consiga ter uma operação tão grande e com isso os resultados dela tendem a cair. Imaginando que tudo isso vai acontecer lá na frente, o mercado antecipa e por isso a Bolsa cai. A Bolsa saiu de próximo a 130 mil pontos, chegou a tocar 119 mil pontos, ali 120, rondando aquela faixa. No dia de hoje, a gravação desse vídeo está próximo a 124 mil pontos, mas o cenário é basicamente esse, é um cenário contra ativos de riscos no longo prazo e que favorece também ativos de renda fixa. Então, aquele investidor que quando viu o ciclo de juros caindo, decidiu investir na Bolsa pensando, a Bolsa está a 130 mil pontos, os juros vão cair de 14 para 9, isso vai ter um impacto muito positivo no preço das ações, vou comprar ações. E ver que os juros não caíram para 9, caíram para 10,5, ver que a Bolsa não saiu de 130 para 170, foi para 120, na verdade, porque o cenário piorou, ele olha aqui e fala, vou comprar o CDB rendendo 11% ao ano, tá bom pra caramba, e tem uma corrida para renda fixa, o que faz com que, por fluxo, ou seja, tem mais vendedor do que comprador, o preço das ações também cai. Então você tem um conjunto de fatores influenciando no preço dos ativos. Agora, eu vou olhar um pouquinho para o fator externo, tá bom? A gente explicou aqui um pouco do que o investidor estrangeiro faz nesse momento numa economia como a brasileira, emergente. Agora eu vou explicar um pouquinho o que está acontecendo lá fora, que também acaba prejudicando um pouquinho a nossa economia aqui, tá? E quando eu falo de lá fora, pessoal, a gente se resume muito aos Estados Unidos, tá? E por quê? Porque é a maior economia do mundo, é o maior PIB do mundo, é quem mexe os mercados financeiros globais, tá? Os Estados Unidos estão num momento muito complexo. Por que muito complexo? Você tem uma economia pujante, empresas com resultados espetaculares e uma inflação com alguma dificuldade de ser controlada. Não é uma inflação descontrolada, eles não vão entrar num processo de hiperinflação, nada do tipo. Porém, impossibilita que o Fed, que é o Banco Central norte-americano, equivalente ao nosso Copom aqui, digamos assim, que é quem define como será a taxa de juros básica deles, esse processo todo impede que o Fed diminua a taxa de juros. E se ele não consegue diminuir a taxa de juros, você não tem atratividade nenhuma para sair dos Estados Unidos. Pense comigo o seguinte, se você é um investidor estrangeiro, você prefere vir para o Brasil com todo esse risco que eu trouxe para você, toda essa incerteza que eu trouxe para você, para ganhar 10% e correr o risco da variação cambial que pode te perder tudo isso em uma semana, ou você fica nos Estados Unidos em moeda forte, ganhando 5% ao ano. O investidor vai preferir ir para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm um momento que ninguém quer sair de lá. Então nem o investidor de lá quer sair e nem outros investidores do mundo, chineses, europeus, que trazem algum fluxo relevante também, querem ir para o Brasil em detrimento aos Estados Unidos. Os juros dos Estados Unidos estão compensando. Então, enquanto os Estados Unidos não entrarem num processo de queda da taxa de juros, dificilmente nós veremos os países emergentes, inclusive o Brasil, andando muito. O Brasil tem que fazer o dever de casa muito corretamente para que ele, pelas suas próprias virtudes, consiga subir os preços dos seus ativos que devem subir. Eu não estou falando de inflação. Ações, FIIs, para que eles venham a subir nesse cenário. Então é extremamente importante que o Brasil faça o dever de casa para ele subir. Se o Brasil não fizer o dever de casa, continuar sendo o aluno nota 6,5 que ele sempre foi, e lá fora as coisas melhorarem, a gente também pode vir a subir, porque o fluxo vai vir para cá buscando retorno. Se os Estados Unidos saírem de uma taxa de juros próxima a 5% e caírem para algo próximo a 2%, aí sim pode fazer sentido você investir no Brasil a 10%. Agora a segunda pergunta, o que fazer com os meus ativos? Gente, vamos lá. Quem me conhece, quem conhece a Grão, sabe que nós prezamos muito pela consistência de longo prazo, pela resiliência, pelos aportes constantes e principalmente pela diversificação. O que nós estamos fazendo aqui é o que nós recomendamos para que vocês façam com os seus ativos. Se você confia nos ativos que você está comprando, e isso aqui é uma premissa extremamente relevante, tá? Se você confia nos ativos que você está comprando, você tem uma carteira diversificada e esses ativos estão caindo de preço, nós aconselhamos que você continue aportando e voltando para o percentual de alocação que você predefiniu na sua estratégia Arca, que eu espero que você siga a metodologia Arca nos seus investimentos pessoais também, tá? Então, se na sua Arca, por exemplo, você tem como nós temos aqui 30% de ações e o mercado de ações cai 10%, foi para 27%, o que eu te recomendo? Compra e volta para 30%. Ah, caiu de novo, Vitor, foi para 27%, compra e volta para 30%. E lembrando aqui, a premissa básica é que você tenha bons ativos na sua carteira. Se você comprou uma empresa, uma ação, que a ação por ela mesma teve um problema, como aconteceu com as lojas americanas no passado, um case dela
dela, é um problema dela, e ela caiu, não é para comprar mais dela, tá? É uma situação específica. Agora, se caiu por movimentos de mercado, economia, mas a empresa continua no trilho, os resultados continuam vindo como esperado, compre mais. O mercado financeiro é o único lugar que as pessoas não gostam de promoção. Se alguém te oferece algo pela metade do preço e que tem o mesmo valor, você não compra só porque está pela metade do preço. Então, fique atento. Porém, mantenha uma diversificação. Não concentre demais em nenhum ativo e nem em nenhuma classe. A diversificação é o único almoço grátis que você tem no mercado financeiro. Diversifique os seus investimentos, realoque o seu patrimônio constantemente, rebalanceie a sua carteira. Não fique num único ativo. Por mais que ele seja considerado por você a melhor empresa do mundo, você precisa fazer diversificação das suas alocações. Nesse momento, né, como eu estava falando para vocês, é muito comum que você caia em alguns vieses. O que eu quero dizer com isso? Você tem um efeito manada ali que pode acontecer, que é aquele efeito de você ver os preços caindo e você se desespera, né? E você olha, poxa, tá todo mundo vendendo, eu vou vender também. Tenha muita resiliência nesse momento. É extremamente importante que você, nesse momento, pense friamente. Eu acredito que a melhor forma para você não duvidar sobre a sua capacidade de alocar e a sua resiliência é você pré-definir de fato o quanto você investe em cada classe de ativos, né? Como eu dei no exemplo anterior para vocês, 30% em bolsa, se não for 30 é 20, se não for 20 é 10, defina antecipadamente o quanto você quer investir em cada classe de ativo e siga. Se você colocar essa regra no momento que você está com a cabeça fria, no momento que o mercado cair, você vai lá e vai comprar sem nem pensar. Não duvide disso. Se você deixar isso solto, eu garanto que, devido aos efeitos, né, de ver o preço caindo, você se assustar, toda a parte comportamental que os investimentos têm por trás, você provavelmente não vai ter o pulso firme para investir. Então, crie esse hábito de montar um asset allocation e siga rigorosamente ele, tá bom? E por último, né, como isso afeta a metodologia ARCA? Eu falei para vocês devem seguir uma ARCA, espero eu que sigam uma ARCA, mas como isso afeta a metodologia ARCA, tá? Vamos lá, pessoal, a gente tem dois principais pontos aqui que a gente pode tratar. Primeiro ponto é juros no Brasil a 10,50, travados, não caiu na última reunião, acho que não volta a cair. Pode voltar a cair, tudo bem, não tô aqui para prever o futuro, mas acho que não volta. Supondo que ele se mantenha a 10,50, né? A nossa parcela de renda fixa, que compõe 40% da alocação da ARCA do nosso fundo, ela vai manter um rendimento super interessante ali de 10,50% ao ano. A bolsa, né, ela caiu de 130 mil pontos, chegou a bater 119 e pouquinho, e a nossa parcela de 30% sofreu com essa queda. Então, tivemos um prejuízo ali. E o que nós fizemos nesse momento? Compramos a 120. Note, está a 124 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Nós fomos comprando conforme for caindo e nós estamos fazendo o que agora? Vendendo conforme está subindo. Então, realocamos, rebalanceamos e seguimos isso. Os fundos imobiliários também tendem a sofrer com esse cenário doméstico um pouco mais duro, um pouco mais complexo. E o que nós fazemos? A mesma coisa das ações. Compramos enquanto as ações estavam caindo, compramos enquanto os fundos imobiliários estão caindo. É exatamente esse o fluxo que nós seguimos sempre que os ativos caem. E em contrapartida, a nossa diversificação estrutural nos coloca numa posição super interessante. A nossa carteira tem 20% em ativos internacionais com exposição ao dólar. E olha que legal, tem um comportamento no dólar que, para quem busca uma diversificação, ele é sensacional. O dólar, eu brinco que ele sobe de elevador e ele desce de escada. Sim, ele sobe muito mais rápido do que ele cai. Então você vai ver movimentos onde o dólar vai ficar ali, vai, R$4, R$5, e do nada ele vai dar uma estilingada, vai subir 10, 15%, mas para ele cair 10, 15%, ele demora, olha, um tempão. Não é do dia para a noite que ele cai 10, 15%, porque é necessário que você veja uma estabilidade política e fiscal no Brasil para que você confie que a nossa moeda vale mais e aí os investidores estrangeiros voltam e aí o real se valoriza. Então, isso tudo traz uma característica interessante na diversificação, porque se eu tenho 30% da minha carteira em bolsa brasileira e a bolsa brasileira caiu 10%, quando a bolsa cai 10%, às vezes o dólar chega a subir 20%. Mas vamos fazer a conta igual. O dólar subiu 10%. Eu perdi na minha alocação 0,60% e eu ganhei na minha outra alocação 0,40%. Então reparem, eu protegi bastante. Eu protegi 66% da queda da bolsa apenas por estar alocado no dólar. E de maneira quase proporcional, é quase imediata. Um cai, o outro sobe. Só que no futuro, a bolsa começa a recuperar. Só que o dólar ele não cai imediatamente, ele vai caindo aos pouquinhos também, né? E ao longo do tempo. Então você consegue ter um movimento muito saudável de diminuição de risco da sua carteira. Quando você olha ativo por ativo, vão ter ativos caindo, ativos subindo, mas quando você olha a carteira como um todo, ela tem um comportamento muito legal. Tanto que nesse ano, por exemplo, nós tivemos um mês muito ruim da nossa alocação e o nosso fundo caiu só 1,15%. Um mês muito ruim. Um mês que a gente olhou assim e falou, meu Deus, tá tudo errado aqui nas nossas alocações, tudo que a gente tem de alocação tá atrapalhando. E o que nós fizemos? O mesmo de sempre, mantivemos a metodologia ARCA e investimos. Esse mês
de junho, que é quando eu estou gravando aqui esse vídeo, a performance está sendo muito positiva para a metodologia e para o nosso fundo. Pessoal, então para concluir aqui, né? Vocês precisam acompanhar o que está acontecendo com os investimentos de vocês, entender o que está acontecendo, mas não podem se desesperar. Façam o básico bem feito. Diversificação é o único almoço grátis que existe no mercado financeiro. Diversifique a sua carteira de investimentos, monte a sua arca, escolha quanto você quer ter em ações e negócios, em real estate, em caixa e em ativos internacionais. E siga essa metodologia, siga essa alocação e rebalanceie constantemente, independente do que estiver acontecendo com o mercado. Fazendo isso e diversificando a escolha dentro da classe de ativos, você vai ter um futuro muito legal. E se você quiser que a gente faça isso por você, principalmente na sua parcela de longo prazo, já está pronto. Nós temos os dois fundos Arca que você pode investir. O Arca Renda Fixa, que tem apenas a parcela conservadora da metodologia, e o Arca Multimercado, que tem 40% de caixa, ou seja, renda fixa, 30% de bolsa brasileira, 20% de ativos internacionais com exposição em dólar e 10% de fundos imobiliários. Ele está disponível, os dois estão disponíveis no nosso aplicativo, que você consegue baixar em qualquer loja, em qualquer celular. Pessoal, é isso. Aguardo vocês aqui no nosso próximo vídeo.